Tá no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, muita gente perguntando para mim, Bigode, os reforços, como é que tá? É só isso? O Vasco não vai trabalhar mais no mercado? Irmão, o Vasco, na última semana, né, começou os trabalhos, né? Confirmou o seu treinador, tá? O Fábio Carille. Muita gente reclamando do Fábio Carille, né? Por outro lado, tem muita gente que quer esperar o trabalho do cara, não é? Irmão, não é qualquer treinadorzinho que o Vasco pegou também não, tá? É treinador que já foi campeão brasileiro, tá? É treinador que sabe montar time fechadinho. Tem um estilo de jogo que talvez você não goste, né? Aquele negócio de fechar a casinha, jogar por 1-0. Talvez você fale, pô, o Vasco não é... Pô, Bigode, o Vasco não é time para jogar assim. Eu cresci, né, acompanhando o Vasco sempre com times ofensivos, times que partem para dentro do adversário. Cara, o Vasco sem grana, o que o Vasco vai tentar fazer? Vai tentar fortalecer o seu sistema defensivo nessa janela, né? Tomara que o Pedrinho consiga dessa vez, porque o Vasco já tinha uma deficiência na zaga, a gente já sabia disso lá em julho, quando o Pedrinho fez a primeira janela dele, foi uma janela horrorosa, inclusive nem conseguiu trazer zagueiro, né? Tentou um monte de zagueiro, cara. Pô, vou falar alguns aqui. Pepe, tentou contratar o Pepe do Porto, Real Madrid, seleção de Portugal, tentou contratar aquele rapaz que está no Corinthians hoje, jogando pra caramba, o zagueiro André Ramalho, não conseguiu, tá? Tentou Rafael Tolói, pô, vai falando aí, irmão, Dória, pô, vai falando, foi muita gente que o Vasco tentou contratar sem sucesso, tá? Sem sucesso. E aí acabou que não trouxe ninguém, e aí essa deficiência no elenco com relação à zaga acabou atrapalhando o Vasco tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Agora, o Vasco traz um treinador que é muito preocupado com essa questão de não tomar gol primeiro, para depois fazer 1-0 e ganhar o jogo, tá? Mas aí vai ter que contratar peças ali para trás. O Carille já colocou alguns nomes na mesa, né? Os dois zagueiros, eu falei ontem, ele pediu o Gil, que é um zagueiro experiente, e aí a galera fala, pô, Bigode, fim de carreira, aposentado. O cara tem 37 anos, tá? Ainda tem lenha para queimar. A gente está vendo aí o Thiago Silva no Fluminense, tá? Com 41 anos jogando bola, tá? O Thiago Silva fez o Fluminense não cair, irmão. É isso e ponto, tá? Esquece, tá? O Thiago Silva chegou, tá? O Fluminense tomando gol de tudo que é jeito. O cara chegou experiente, pá. O Fluminense parou de tomar gol e começou a ganhar os jogos de 1-0, tá? Essa é a verdade. Então o Carille quer zagueiros experientes ali no Vasco, pediu o Gil, que estava com ele no Santos, pediu também o Balbuena, que trabalhou com ele no Corinthians. A gente não pode esquecer de jeito nenhum também que para o ano que vem o Vasco vai ter 4 reforços caseiros, né, cara? O Jair é reforço, tá? O Jair não jogou essa temporada, o Jair é reforço, tá? É um bom reforço o Jair. O Jair, inclusive, fez boas partidas agora no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter reforços caseiros, Jair, tá? A gente vai ter o Paulinho, que foi um jogadoraço no meio de campo do Vasco no ano passado, tá? A gente vai ter o Adson de volta. O Adson estava fazendo bons jogos. Na hora que o Adson ganhou ritmo de jogo, ele machucou, irmão. Pô, o Vasco sentiu demais a ausência do Adson naquele ataque no finalzinho da temporada, tá? E ainda vai ter o reforço do garoto Estrela, que quando subiu para os profissionais, né, que o Rafael Paiva lançou ele, cara, foi muito bem, tá? É outro cara que vai ser reforço para o Vasco para o ano de 2025. Agora, falando mesmo de chegadas de jogadores, o Vasco, cara, imprensa dizendo que o Vasco está conversando com o zagueiro Davi Luiz. Ah, irmão. Mas eu vi também que a imprensa lá do Ceará está falando que o Fortaleza está querendo, que o Fortaleza também está conversando. Tomara que o Fortaleza leve, né, irmão? Não dá, né? Ah, zagueiro experiente, Davi Luiz. Davi Luiz, irmão, não é nem fim de carreira, a carreira já acabou, cara. A carreira do Davi Luiz já acabou, tá? Não é, ah, mas o Gil tá... Não, irmão, a carreira do Davi Luiz acabou, tá? Tomara que o Vasco não invente essa moda, tá, de contratar um jogador em fim de carreira desse jeito, igual está o Davi Luiz. Com relação ao Coelho, muita gente animada com relação ao Coelho, porque o Coelho do Atlético Paranaense
é um bom atacante, né, cara? Aquele atacante de velocidade. Futebol moderno, né? Que o futebol moderno pede hoje, aquele atacante que, pô, ataca, defende, corre pra caramba, muita velocidade, né? Estilo o que o Peck fazia no ano passado e ajudava pra caramba, né? Coelho é um desses jogadores do futebol moderno que tem muita intensidade, muita velocidade. O Vasco está de olho, mas o empresário dele tem desmentido, tá? Desmentiu já pela segunda vez, disse que não tem proposta do Vasco, tá? Meu entendimento é o seguinte, cara, com relação a essa negociação do Vasco. O Vasco já entendeu que o Atlético Paranaense quer o zagueiro Léo, tá? Quanto que vale o zagueiro Léo? 16 milhões de reais, 3 milhões de euros, tá? O Vasco quer recuperar essa grana. O Atlético Paranaense quer o Léo e o Vasco quer o Coelho, tá? E aí, irmão, se o Vasco conseguir casar essa negociação com o Atlético Paranaense, não vai ser bom, não. Já falei para vocês, vai ser ótimo, vai ser jogada de mestre. Mandar o Léo, pegar o Coelho. Vai ser excelente, tá? Tomara que essa negociação dê certo, tá? Dê certo. Porque, cara, você trocar um zagueiro que não tá funcionando por um atacante que pode funcionar, para mim, é excelente. Falando em atacante, o Marcos Paulo, na verdade, não foi sondagem do Vasco. É um jogador que está sendo oferecido ao Vasco. Marcos Paulo, atacante, Atlético de Madrid, tá? Passagem pelo Fluminense, passagem também pelo São Paulo. Não agradou muito a diretoria do Vasco, porque ele não vem jogando. O Vasco quer jogadores que venham jogando, que estejam jogando. O Vasco não quer errar com um jogador que está parado, muito tempo sem jogar, e aí chega, não dá certo, precisa esperar o cara ganhar ritmo. O Vasco não quer cair nesse erro novamente, tá? Um erro que o Vasco cometeu na última janela, já nessa gestão do Pedrinho. Parceiro, agora aquela notícia que você estava esperando, a notícia bomba do dia, é o seguinte, o Vasco fez uma sondagem para contar com o centroavante Tiquinho Soares do Botafogo, tá? É, irmão, Tiquinho Soares fez uma grande temporada no ano passado com a camisa do Botafogo, quase campeão, né? Esse ano chegou o Igor Jesus no Botafogo, jogador que inclusive foi para a seleção brasileira, tá? E aí o Tiquinho Soares perdeu espaço, sentou no banco, ele entrava de vez em quando. O Botafogo tem um grande elenco hoje, né? Um elenco muito recheado de boas peças. Então o Tiquinho foi para o banco, entrava de vez em quando, né? Não vem sendo titular. E aí o Vasco fez aquela sondagem, quanto é que é para o Tiquinho jogar no Vasco no ano de 2025. Vamos ver se sai negócio aí. A gente também já tem informações de que o Santos está sondando o Tiquinho Soares, o Fluminense está sondando, tá? Mas é bom o Vasco entrar também nesse negócio aí, porque o Tiquinho Soares é um excelente, um ótimo centroavante. Eu gostaria muito também de contar com o Tiquinho Soares nesse ataque do Vasco. É disputar a posição ali com o Verratti, né? Seria uma boa disputa, tá? Jogaria um, jogaria o outro, entraria um, entraria o outro, né? São dois bons jogadores. Eu aprovo essa contratação. Se der certo, né? Eu aprovo essa contratação do Tiquinho Soares. Por enquanto, não tem proposta, por enquanto é apenas uma sondagem. Vamos aguardar aí, irmão. O mercado tá andando, pá. O Vasco também tá de olho no Botafogo. O Botafogo deu certo, né, cara? O Botafogo deu certo. Tchê, não quer? Manda pra cá. Tiquinho Soares, como é que tá aí? Não quer? Quer. Se não quiser, manda pra cá também, né? É bom dar uma olhada nesse time e elenco que deu certo. O Botafogo já deu certo, né? Tem um monte de jogador no banco que joga fácil nesse time do Vasco, que é um elenco, né, que a gente tem muitas deficiências. Vamos ver se dá certo. Dando certo essa contratação aí, ou outras contratações, eu trago a informação aqui no canal para vocês. Eu queria saber a sua opinião, irmão. Deixa aqui nos comentários. Tiquinho Soares te agrada para ser centroavante do Vasco, disputar a vaga com o Verratti para esse ano de 2025? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.